Olá, querida igreja. Olá, querido irmão que está agora assistindo este vídeo. É para você mesmo. Se você está assistindo, é porque foi designado a você esta oferta de Deus através da sua palavra. E estamos aqui para compartilhar um pequeno trecho da palavra do Senhor com a sua vida, que nos diz assim, e você pode, logo após a leitura e o comentário, meditar a respeito e abençoar outras pessoas com esta palavra. Esta palavra se reproduz bênçãos em bênçãos, através da sua vida, através de outras vidas que assim Deus quiser utilizar. Nos diz assim no livro de Romanos, aliás, no livro de Lucas, capítulo 5, eu ia trazer de início no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20, que nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero transferir do que eu ia ler para o que eu vou ler agora, uma demonstração da graça de Deus em promover o reino dos céus aqui na terra, através da vida dos discípulos, por meio de Jesus, e através da sua vida hoje, depois de 2000 anos. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 5 tem como epígrafe vocação dos 4 primeiros discípulos. Do verso 1, capítulo 5 de Lucas, do verso 1 ao verso, glória a Deus, ao verso 10. Aliás, é isso mesmo, do verso 11. Do capítulo 5 de Lucas, do verso 1 ao verso 11. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo em um dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do barco que passava para virem em seu auxílio. E eles vieram e encheram os 2 barcos. A ponto de quase afundarem, tão cheio estavam. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra, deixando tudo, eles o seguiram. Ora, a epígrafe fala da vocação dos 4 primeiros discípulos que estavam ali no barco, aonde Jesus
falava. Ele diz inicialmente no verso 1, certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ora, a multidão se comprimia, ou seja, havia uma fome, uma necessidade grande da multidão ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem do ouvir, e de ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, eles estavam buscando rechearem o seu coração com as palavras de Jesus, para que a fé se avultasse, a fé se avolumasse dentro dos seus corações. É disso que nós precisamos hoje. Em todo o tempo, nós precisamos hoje disso. Precisamos conquistar isso e aquilo neste mundo secular. Mas, acima de tudo, precisamos conquistar a unidade, a vocação, aperfeiçoar a minha vocação com Deus, a sua vocação com Deus. E isso é imprescindível. É imprescindível porque é através dessa vocação, é através desse absorver de conhecimento celestial, é desse absorver a fé no coração, na alma, no espírito, na mente, nas emoções, na vida social, é desse meio, através da fé, que nós precisamos engajar, que nós precisamos avançar. E isso se faz necessário todos os dias. Jesus estava à beira do lago Genezaré. A multidão comprimia e ele precisava de espaço. Então ele entra no barco de Simão para falar. E aí, quando termina, Jesus olha para ele e diz: faze-te ao largo, lança as redes. As redes, ele estava falando de redes, literalmente redes que pescavam peixes físicos. Mas no final, quando Pedro percebe que Jesus não é um homem comum, um homem natural, percebe que há uma divindade dentro daquele corpo, ele diz: Senhor, afasta de mim. Por que ele diz afasta de mim? Porque Jesus não poderia tocá-lo? Não, porque no seu coração ele temeu e tremeu o quanto ele era pecador e estava de frente para alguém que não era um homem pecador. E ele temeu no coração e se constrangeu no seu coração por sentir o abalo. Ele disse: Senhor, afasta de mim. É como se ele dissesse: eu não estou resistindo à tua santidade. Eu preciso de espaço para sobreviver, senão eu posso morrer. É isso que acontece quando nós, com a nossa sujeira, nos aproximamos de Deus. Sentimos o constrangimento que precisamos deixar de pecar para estar envolvido com as coisas santas de Deus. E naquele momento, Pedro, ao ouvir a voz, lança-te ao largo, ele disse: Senhor, eu passei a noite pescando, nós passamos a noite toda, fizemos o melhor e não conseguimos nada. Por que não conseguimos nada? Porque, de acordo com o livro de João, no capítulo 15, verso 5, Jesus nos diz lá: sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer, independente do grau que somos, intelectuais, indoutos, do grau de espaço social, do que temos, do que somos, não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, o que é que podemos fazer? Para começar, nós podemos nos prostrar diante do Senhor e, independente de quem somos, nos arrependermos. Nos chegarmos ao Senhor admitindo que nada somos, nada podemos sem o Senhor, nós estamos falidos, perdidos. Por isso, meu amado, independente de quem seja você, olhe para você hoje através desse vídeo e diga: arrependa-se. Arrependamos-nos para buscar mais de Deus, a sua pureza, a sua purificação e podermos avançar para o reino de Deus. Quando aqui deixarmos tudo ou deixarmos nada. Muitos têm muito, tantos têm nada. Independente de ter muito ou de não ter nada, nos arrependamos para que possamos
sair daqui em paz para viver a verdadeira vida. Não que esta vida que vivamos não seja de verdade. Ela é, mas é só uma amostra grátis da vida real, da eternidade. Então, Pedro lança as redes aonde antes não tivera conseguido pescar nada. Lança as redes e agora as redes vêm cheias, sabe? O Senhor mandou ir para ao largo, era onde as águas eram mais volumosas, mais profundas. Por que ele mandou para ir em águas fundas e não rasas? Primeiro, para que o homem aprenda a entender que quando ele vai para as águas fundas, requer um trabalho aprimorado, afincado. E segundo, que nas águas fundas estão os grandes peixes. E o Senhor não quer te dar merrequinha de nada. O Senhor quer te aprimorar, quer me aprimorar, nos aprimorar em fazer pescas valiosas, mas pescas valiosas aos olhos de Deus. Há muita pesca hoje, muita coisa, muita gente abastada que se acha muito valioso e valoroso por ter muito. Mas aos olhos de Deus, muita gente tem muito e não vale nada. Assim como também tem muita gente que tem pouco e não vale nada. O que vai valer para Ele é a nossa rendição, é as nossas redes rendidas a Ele, a nossa alma rendida a Ele, independente de quem somos. Assim como Davi tinha o maior exército, um exército com um material bélico poderoso na época, diz as Escrituras que os povos se rendiam a Davi. Mas Davi, quando saía no castelo, ele dizia: Senhor, me guarda por detrás e por diante com o teu escudo. Ele diz que, assim como Salomão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que nós precisamos? Nós precisamos da vida de Deus dentro de nós. E sendo nós embaixadores, transmitindo as coisas do céu na terra. Nós começamos a viver a salvação ainda nesta vida, não na outra. Na outra é seguimento, mas começamos a viver a salvação ainda nesta vida. Quando? Quando lançamos as redes da obediência, lançamos as nossas vidas aos pés de Jesus e reconhecemos que Ele é santo, é Deus verdadeiro, não há um outro debaixo dos céus, diz o capítulo 4, verso 12 do livro de Atos, que não há debaixo dos céus, debaixo do sol, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Aleluia. Esta palavra é para mim antes de você, porque talvez seja eu mais necessitado do que você, mas essa palavra também é para você. Esta palavra é para nós. Por mais errados ou certinhos que sejamos, ainda assim precisamos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, com a capacidade de obedecer e de estar em comunhão com Ele. Em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, erga os seus olhos para ti, derrame sobre ti o resplendor do seu sorriso e te possa fazer cada vez mais ligado a Ele. Assim como a tua vida, a minha também. Que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém.